Vamos dar continuidade aqui às gravações que estamos fazendo acerca dos nossos estudos bíblicos, tendo início aqui com o livro da criação, né, o livro de Bereshit, de Gênesis, e vamos dar sequência aqui trazendo outras contribuições de alguns materiais que também acredito que vão ser bastante edificantes para a sua vida, que vão contribuir bastante com o entendimento acerca desses importantes textos, né, que estamos abordando. E agora já fizemos a leitura aqui da Enciclopédia Apologética de Norman Geisler, né, fazendo aí uma defesa acerca do dia de 24 horas, né, então vimos aqui a abordagem acerca do entendimento literal, né, acerca do dia, os dias, né, da criação, os 6 dias da criação, o 7º dia no qual Deus descansou da sua obra de criação, e sendo esses dias então dias literais de 24 horas, conforme é utilizado pelo próprio autor bíblico, né, como referência. Então, quando ele cita os dias da criação no contexto de Êxodo, ele deixa transparecer a ideia muito clara de que o entendimento dele sobre esses dias é que sejam dias de 24 horas. Tá, okay? Então, quando tentamos adaptar essa leitura do dia de 24 horas, tornando ela alegórica, na verdade, o estamos fazendo para poder adaptar o texto bíblico a uma outra determinada teoria, tá certo? Que se impõe então como uma teoria que vai determinar a leitura, né? Uma teoria que vai se impor, vai impor o sentido de entendimento. Então, quando adapta-se essa leitura literal, tornando ela alegórica, geralmente estamos adaptando a Bíblia a uma outra teoria externa. Então, por exemplo, a teoria das eras geológicas, né? A teoria da origem randômica, né? Da origem randômica do universo, né? A teoria que aborda a questão dos milhares de anos para o desenvolvimento evolucionista do universo. Então, essas teorias têm levado alguns teólogos a fazerem uma leitura alegórica sobre os textos bíblicos, tá ok? Para poder então facilitar uma adaptação, facilitar uma leitura que venha a ser conciliadora, conciliar a Bíblia a essas teorias. Então, nós temos visto aí alguns autores que têm se posicionado de fato por uma ortodoxia bíblica e por uma literalidade, né, por uma leitura literal como prioridade, apenas abordando as ferramentas de alegoria, apenas enxergando metáforas, onde a própria Bíblia, o próprio texto bíblico indica que de fato são afirmações metafóricas, ou são alegorias, ou são parábolas, tá? Mas não geralmente esses autores que temos afirmado aí não lançam mão dessa ferramenta para adaptar a Bíblia a teorias que têm surgido aí dentro de vários campos científicos, tá certo? E, inclusive essas teorias, muitas delas não gozam, né, de autoridade, foram de fato contestadas, não tem mais forma de comprovar as suas alegações, né? Todavia, alguns meios ainda as mantêm, tá certo? Ainda não buscaram explicações mais profundas, não buscaram esclarecimentos mais amplos e acabam por admitir essas teorias como verdade, admitir como comprovadas, por falta de melhores investigações. E é isso que estamos tentando trazer aqui como contribuição. Outras falas, outros cientistas, outras abordagens que têm demonstrado que muitas dessas teorias que foram impostas, inclusive sobre a leitura da Escritura, provocando uma adaptação da Escritura, provocando uma alegorização da Escritura, essas teorias na verdade não gozam mais de autoridade, não gozam mais de argumentos comprobatórios. E assim temos que observar que de fato respeitar o texto bíblico, né, na sua essência, na sua forma de abordagem correta, conforme orientado pelos próprios autores sagrados, né, aquela máxima da hermenêutica, né, a Bíblia como intérprete de si mesma. Então, quando olhamos para os textos e prestamos a ele o devido respeito, a partir da autoridade de que goza, a partir das comprovações, né, que tem demonstrado ao longo da história, nós vemos que isso tem produzido um fruto muito melhor. Então, partindo aqui da questão da apologética, né, da Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, vamos partir agora para a obra de Willmington, tá?
Quero trazer uma contribuição aqui importante do Guia Wilmington para a Bíblia, né, no método cronológico. Temos aí o método teológico e o método cronológico. Eu achei muito relevante as informações que ele traz aqui para o estudo no método cronológico. Já trouxe algumas contribuições do guia do método teológico, principalmente quando ele coloca lado a lado, né, aqueles argumentos de comprovação para a Terra em bilhares, para o universo em bilhares de anos, e o outro, colocando como contraponto uma grande lista de contra-argumentações, né, a estes argumentos que advogam em favor da Terra jovem, essa Terra com 20 mil anos, do universo, aliás, com 20 mil anos. E aí vê-se que cada lado tem de fato fortes argumentos, e olhando para a lista, né, que propõe de fato o universo com 20 mil anos no máximo, tem até argumentos muito convincentes, muito fortes, e uma lista mais robusta de argumentos. Então, que agora muitas das vezes não aceitam isso porque não querem mexer no estabelecimento, né, naquilo que foi colocado, naquilo que é imposto, naquilo que é uma agenda internacional que é colocada aí para os currículos dos países, e muitas das vezes alguns partidos, né, alguns grupos, algumas alas da sociedade se alinham, né, com essas ideias, um alinhamento muito mais político do que científico, né? Então ignora-se as contra-argumentações fundamentadas, baseadas em fatos, ignoram-nas para não mexer, né, nesse estabelecimento que está posto. Então, muitas das vezes temos que observar isso, que muitas coisas não são ditas para que não se mexa naquilo que está posto, né, aquilo que tem sido adotado desde há bastante tempo. Mas é interessante pelo menos deixarmos disponível, né, aqui nesse canal, para que você possa proceder a essa leitura, possa adquirir essas obras e também outras obras, fazer a leitura dessas, comparar, né, com outras, e poder assim construir também o seu entendimento de uma forma muito mais profunda, tá? Muito mais ampla. Você tem que ir até as fontes, né? Você tem que ir diretamente às fontes e ver aqueles que estão argumentando, aqueles que estão discutindo em cima desses assuntos, né? Aquilo que apresentam como fortalecimento dos seus argumentos, né? E aquilo que tem de fato contribuído, né, para esse entendimento. Então vamos dar sequência aqui com o guia Wilmington, o guia no método cronológico, e ele nos traz aqui uma sequência, né, da criação, e nessa sequência ele também nos apresenta algumas opiniões, algumas explicações, algumas contribuições muito importantes. Então eu quero proceder aqui a leitura e o comentário a partir da página 7, tá? Introdução ao estágio da criação. Introdução ao estágio da criação. Veja só. Estes 11 primeiros capítulos são absolutamente vitais para a compreensão adequada dos outros 1178 da Bíblia num todo. Então é interessante observarmos essa colocação, porque Adalto Lourenço, a quem está procedendo também a leitura de duas obras aqui, né, dois trechos dessas obras, ele também cita essa mesma dificuldade. Ele fala que muitas igrejas, muitos locais têm se privado de uma análise mais importante em cima dos primeiros capítulos de Gênesis, o que acaba abandonando esses textos à especulação, tá? E a caracterização deles como mera mitologia. Muitas igrejas, muitos membros dessas igrejas, né, muitos cristãos, uma vez que não encontram uma contra-argumentação, uma vez que não encontram uma explicação, um estudo elaborado, fundamentado, eles acabam sendo vítima da abordagem que tem sido feita nos meios de educação atual, tá certo? E esses meios de educação têm de fato adotado determinado viés, e por meio disso, por meio desses meios de educação, meios de mídia, tá certo? Esses meios de comunicação, revistas, livros, tem sido comunicado só um lado, tem sido comunicado só um ponto de vista. E quando assim o fazem, muitas dessas pessoas são envolvidas nisso e crescem então com essa ideia de que aqueles textos são, na verdade, estão imersos num mundo de fábulas, estão imersos num mundo mitológico, não tomam como literal. Só que ao não tomar como literal, isso vai prejudicar toda uma leitura subsequente. Isso vai prejudicar toda uma leitura que vai afetar até a visão sobre o Apocalipse, por exemplo. Adalto Lourenço diz isso numa das suas palestras. Ele fala que no começo temos a criação e depois
a árvore da vida, né? E lá em Apocalipse 21 e 22 teremos agora a recriação, tá? Teremos então, Pedro anuncia isso, que os elementos se desfarão, né, como em chamas, e isso na verdade poderá ser visto na ocasião do trono branco, quando de fato o céu for enrolado, tá? Não se achar lugar para esses elementos, ou seja, eles serão desfeitos, mas passado o trono branco veremos um novo céu e uma nova terra, não? Então Apocalipse nos anuncia uma recriação. Aqui temos uma criação. Em Apocalipse teremos então uma recriação, porque serão novos céus e nova terra. E nesses novos céus e nova terra, onde não haverá divisão, onde todos estaremos plenamente unidos, Deus fará conosco um tabernáculo, teremos então acesso à árvore da vida. Participaremos então, tomaremos do fruto da eternidade. Estaremos para sempre com Deus. Se os textos referenciais do início dessa narrativa, que é Gênesis, forem lidos a partir de uma ótica alegórica, encarados como algo mitológico, como então leremos os textos relacionados, né, à recriação? Uma vez que a criação foi mitológica, a recriação também segue no mesmo viés, tá? E aí temos alguns teólogos, né, algumas academias, algumas igrejas que têm colocado essas questões acerca da nova criação, acerca da ressurreição, têm colocado isso apenas como algo meramente psicológico. Então, ser salvo é simplesmente alcançar um equilíbrio da sua personalidade, um equilíbrio, né, das suas emoções, como que um céu apenas mental, um céu apenas ideológico, né? Um céu apenas ideal, mas não real, mas não literal. E isso certamente tem causado prejuízo extraordinário à fé de muitas pessoas. Muitas pessoas têm vivido uma fé raquítica, né? Uma fé sempre limitada, uma vez que tem olhado numa perspectiva apenas mitológica para esses textos, não literal, não real. Não tem trazido isso para a sua realidade, isso não tem afetado a sua vida num plano real. E aí entra aquilo que já discutimos em outros vídeos acerca do dualismo, com quem tem sido encarado essas questões de fé. Então elas são relegadas somente a um plano religioso, e vivenciadas só num plano ideal, mas não num plano real. Elas não afetam a vida real. Na vida real você busca referenciais de um determinado pressuposto científico, tá certo? Não da ciência num todo, mas apenas de uma ala da ciência, que tem contraditado os textos bíblicos flagrantemente. Então temos que tomar cuidado com a forma como lidamos com esses textos. Primeiro, temos que abordar esses textos, como aqui já é dito, né, no Guia Wilmington. Eles precisam ser abordados, precisam ser estudados, precisam ser examinados. Precisamos pedir a ajuda de alguns irmãos que têm se dedicado em áreas científicas, da biologia, da física, da química, chamar a contribuição deles, chamar o posicionamento deles, para que eles possam também esclarecer alguns termos que são um tanto difíceis para pessoas de outras áreas. Mas principalmente temos que nos debruçar sobre o texto sagrado e encará-lo na perspectiva factual, de que eles de fato são literais, tá certo? Que eles falam acerca de algo que aconteceu na realidade, no plano da realidade, e não apenas um plano ideológico ou mitológico. Então temos que ter o devido respeito à autoridade da Sagrada Escritura, tal qual ela exige para si, a forma como ela se posiciona em relação aos fatos que ela narra, tá ok? Assim, aceitando-os em seu valor nominal, não haverá dificuldade alguma com o restante do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Neste estágio, há 3 homens importantes: Adão, Enoque e Noé. Veja também a seção com as pessoas do Antigo Testamento. São 4 acontecimentos importantes: a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. O acontecimento da criação inclui tudo. Além dos elétrons, inclui tudo, de elétrons a galáxias, de dentes de leão a dinossauros, de Adão até os anjos. Este terceiro é o único que descreve Deus em descanso. Gênesis 2, 2 e 3. Ele apresenta-nos o primeiro ser humano criado, Adão. O primeiro ser humano nascido, Caim. Também registra o primeiro ser humano que morreu, Abel.
o primeiro que não morreu, Enoque. Somos apresentados a uma serpente, um corvo, uma pomba. A glória de Deus na criação, a sua graça na salvação são claramente observados. Vemos também a primeira civilização do mundo, cainita, e o mais velho cidadão da terra, Matusalém. Este estágio traz também o primeiro casamento, a primeira promessa do Messias e o primeiro assassinato. Veja como ele inicia, né, assuntos tão importantes, tão relevantes, e se encarados então numa perspectiva mitológica, ele desencadeará essa leitura mitológica sobre todo o texto bíblico. Tá? Isso aqui é um comentário meu já em cima daquilo que estamos lendo. Então é muito importante nos atermos à forma correta de leitura em relação a esses primeiros capítulos, né? Ela afetará todo o texto bíblico. Este estágio traz o primeiro casamento, como eu já li. Ele fornece-nos a primeira ilustração da religião humana, as folhas de figueira, né? É uma ilustração acerca da tentativa humana, né, de cobrir os seus pecados, a tentativa ritualística, né, da religião. E o primeiro exemplo da redenção divina, as túnicas de pele, quando Deus realiza o primeiro sacrifício, porque de onde saiu aquela pele para a confecção, né, daquelas túnicas? Saiu de um animal, e para tanto o animal precisou morrer. Assim sendo, temos o primeiro sacrifício. E o primeiro sacrifício já é um simbolismo muito importante, tá certo? Da ação de Deus em relação à restauração da humanidade e à sua presença. E aí temos a fé, né? E aí temos o relacionamento do homem com Deus. O religare, a verdadeira religião, ela é proposta por Deus ao homem e não do homem para Deus. A tentativa de religação do homem para Deus são as folhas de figueira. Aquilo que é falho, aquilo que é transitório, aquilo que é insuficiente, tá certo? Agora aquilo que vem de Deus para nós é um sacrifício perfeito, tá certo? E coloca de fato o homem diante da sua presença. Coloca de fato o homem, dá a ele aquilo que ele necessita. Em suas páginas, os pecadores são afogados e um santo embriaga-se. Um barco repousa sobre uma montanha e uma torre ergue-se sobre um plano. É interessante, né? Como tem abordagens muito surpreendentes aqui o livro de Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. Acerca dos estágios da criação, que é o nosso interesse maior aqui nesse momento, a criação de todas as coisas. Gênesis capítulos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. A palavra céu em hebraico está no plural. O trabalho dos primeiros 6 dias. Já um acréscimo que eu quero trazer aqui sobre essa questão do plural abordado aqui para a criação dos céus. 3 céus mencionados na Bíblia. Deus criou todos os céus. Está aqui nesse próximo. 3 céus mencionados na Bíblia. Deus criou todos os 3. Veja também os 3 céus da criação, página 7. Primeiro céu, lar dos pássaros e das nuvens. Daniel 4:12, Mateus 6:26. É o céu atmosférico. Segundo céu, lar do sol, da lua e das estrelas. Salmos 19:1. Podemos chamar de céu sideral. Espaço sideral, né? O terceiro céu, lar dos anjos e dos santos que se foram. 2 Coríntios 12:2. E aí temos o terceiro céu. Temos um céu espiritual. Ao primeiro, vamos com nossas aeronaves. Ao segundo, né, vamos com foguetes lançados aí pela NASA, né, lançado pela agência russa. Tem outras agências aí também surgindo. Satélites, por aí vai. Ao terceiro céu, somente através de Cristo, que é a porta. Tá? Ao terceiro céu, que é um ambiente espiritual, não se chega com equipamentos humanos, materiais. Tá? Chega-se somente através de Cristo, que é a porta, que é o caminho para se chegar a Deus. Então temos aí esta situação e já é interessante afirmarmos isso para não embarcarmos em certas ideias que são às vezes trazidas para o nosso meio, mas que na verdade não tem respaldo bíblico. Por exemplo, a questão que eu já presenciei pessoas indagando acerca disso, tentando defender essas ideias, acerca dos 7 céus. Tá? Essas ideias que constroem esse tipo de afirmação dos 7 céus, por exemplo, elas não têm origem no texto revelado. Elas estão atreladas a uma tradição apócrifa. Então estão ligadas ao livro de Enoque, por exemplo, que é um livro apócrifo. Aí você pode até me dizer, mas um autor bíblico citou Enoque. Ok, mas
Ele citou Enoque apenas como um mero exemplo, e você tem que observar que trecho de Enoque foi citado, tá? Então ele citou ali simplesmente para oferecer um exemplo. Paulo também cita obras obras de autores não bíblicos, de autores não inspirados pelo Espírito Santo de Deus, de autores mundanos. Ele também cita um poeta diante onde ele estava discutindo com os filósofos, o Areópago, né? Ele cita lá um poeta dos gregos para fazer uma ponte, uma linha de comunicação. Numa pregação você pode citar Rui Barbosa, mas não é por isso que o Rui Barbosa se tornou um autor inspirado. Você apenas está fazendo uma comparação, está estabelecendo um exemplo. Não é isso que você está fazendo, apenas ilustrando. Ou aquilo que tem força doutrinária, aquilo que é revelado, é o texto bíblico, tá? Agora, aquilo que é muitas das vezes utilizado para comparação é apenas uma ilustração, é apenas para melhorar o entendimento sobre o texto bíblico e não para constituir doutrina em cima daquilo que não tem inspiração divina, tá? Então, esse negócio de 7 céus está ligado ao livro de Enoque, tá? E não tem respaldo bíblico. O primeiro dia, criação da luz, Gênesis 1, 2 ao 5. O Espírito Santo moveu-se e vibrou sobre a terra. E aí vamos fazer uma leitura, daqui a pouco, do comentário de Matthew Henry, falando agora de uma forma bastante clara, de uma forma bastante profunda acerca do Espírito Santo, a importância da presença dele no ato da criação. Então vamos ler aí também Matthew Henry, tá? A contribuição que ele vai trazer acerca desse tema. Algumas pessoas acreditam equivocadamente ter sido Pentecostes, em Atos dos Apóstolos 2, a primeira vez em que o Espírito desceu sobre a terra e que ele partirá com o arrebatamento. Mas ele está retratado no 2º versículo da Bíblia. Aí existem alguns teólogos cessacionistas que entendem que a presença do Espírito Santo de Deus neste plano ela é periódica, né? Então em alguns momentos ele está presente, em outros ele não está, ok? E aí, olhando para os textos bíblicos, vemos que isso não se sustenta, uma vez que quando isto aqui era um caos ainda, era borru e torru, sem forma e vazio, o Espírito Santo foi quem, movendo-se neste plano, veio trazer todas as coisas à ordem, tá? Então é uma ação da Trindade divina. Temos aí o Pai, né? Temos a palavra criadora que procede do Pai, temos Cristo, que é a palavra, o Logos divino, que fez todas as coisas, tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, temos Cristo, né, o Logos divino, a palavra de Deus, e temos o Espírito Santo, aquele que se move sobre a face das águas. E o Espírito Santo de Deus, na verdade, sustenta todo esse universo com o seu poder. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, tudo retornaria ao caos. Então, ok? Então temos aí essa perspectiva. Mas ele está retratado no 2º versículo da Bíblia. As ondas de força fluíram de suas fontes de energia vibrantes e onipotentes. Ondas de calor e de intenso magnetismo. Assim o universo criado foi energizado. Interessante a visão que ele desperta aqui, né? A rotação da Terra sobre seu eixo também começou nesse momento. Tanto a energia quanto a matéria estavam presentes no quadro do espaço, massa e tempo. Os 3 tipos básicos de campo de força passaram a funcionar: o gravitacional, a força entre os 2 objetos; 2, o eletromagnético, a força entre o elétron e o núcleo de um átomo; e 3, nuclear, a força entre o próton e o nêutron dentro do átomo. O ponto B agora, segundo dia, a separação das águas, Gênesis 1, 6 ao 8. A água aqui referida ocupava 2 espaços: solo, a água que corria sobre a terra em oceanos, rios e lagos; 2, na atmosfera, o vapor de água. O C agora, terceiro dia, a criação da vida vegetal, Gênesis 1, 9 ao 13. Uma vegetação verde viçosa com flores exóticas agraciava o solo seco recentemente fundado. Esses versículos desafiam a doutrina da evolução teísta. Moisés afirma-nos que a vida foi criada sobre a terra seca de modo sobrenatural no terceiro dia da criação. A evolução teísta, como já abordamos, é uma tentativa de adaptação da Bíblia a certos pressupostos científicos
que eram tidos como quase como verdades absolutas, mas que hoje se veem com fraca ou nenhuma forma de comprovação, tá? Com argumentos bastante contraditados e com nenhuma força, né? Quase nenhuma força argumentativa, apenas é mantido, né, como um costume, é mantido como uma tradição, tá? Ele é mantido às vezes e ensinado, uma vez que não se tem o interesse de buscar melhor, estudar melhor, observar outras teorias que de fato têm se apresentado e mostrado plausíveis, tá? Então tem se mantido aí essa teoria da evolução e a teologia, né? A evolução teísta, tá? No campo teológico, a evolução teísta que segue nessa senda aí e vai submeter a Bíblia ao critério desses pressupostos científicos. Quarto dia, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Gênesis 1, 14, 19. No primeiro dia, Deus criou a luz física. No quarto, Ele criou as fontes especiais de luz. Esses corpos celestes desempenharão 3 funções simultaneamente. Serão sinais, pois ensinarão e rememorarão ao homem a obra criativa de Deus. Salmos 8:3, Romanos 1:19 ao 20. Então eles ficam inexcusáveis, né? Porque aquilo que se precisa saber de Deus é observável por meio da natureza. 6 serão estações, pois funcionarão como um calendário, dividindo as estações, os dias e os anos, e tornarão possível ao homem planejar acuradamente seu trabalho. 3 serão luzes, pois substituirão as fontes de luzes temporárias nos dias anteriores. É possível imaginar porque Deus criou a terra no primeiro dia e porque esperou até o quarto dia para firmar o sol, a lua e as estrelas. 2 razões possíveis podem ser sugeridas. A primeira considera a prioridade e a segunda a prevenção. A razão concernente à prioridade. Primeiro, Deus criou Deus criou a terra, Primeiro, Deus criou a terra porque ela era mais importante em sua mente. Ele planejava criar no 6º dia uma criatura feita à sua própria imagem para viver no planeta Terra. Essa criatura, o homem, viveria na Terra e não na Lua. Na completude dos tempos já haviam sido feitos os planos para que a segunda pessoa da Trindade fosse estruturada com ossos, revestida de carne humana e viesse ao nosso planeta. Por fim, seria sobre a Terra, não sobre Plutão ou Vênus, que o Rei dos Reis desceria para tocar o Monte das Oliveiras e fundar seu reino eterno. Então temos a Terra numa ordem de prioridade superior, né, a todos os demais corpos celestes, tá? Obviamente, inclusive a partir da Terra é que você vê a atividade do homem e o homem tentando conhecer a todo o universo que o cerca. Então, olhando desta perspectiva, da perspectiva da importância, a Terra está no centro. Não estamos afirmando o geocentrismo, tá? Não afirmamos a Terra plana, não afirmamos o geocentrismo, apenas estamos falando acerca de uma ordem de importância, porque é aqui onde está o homem, e é o homem que investiga todas essas coisas, ok? O B, a razão concernente à prevenção. Quase sem exceções, todas as antigas civilizações adoravam o Sol, mas Deus desejava que seu povo adorasse ao Criador da estrela, ou seja, a Ele próprio. Por isso informou-os de que a vida e a luz existiram antes do Sol, e que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Veja que Deus, ele é o centro aqui da situação, e ele está acima do astro, colocado como essas civilizações antigas, né, o astro-rei como centro de adoração, né? Eles têm voltado sua adoração para o Sol. Todavia, a revelação bíblica mostra-nos que maior do que o Sol, anterior ao Sol, é a luz que emana do próprio Deus. Assim, Deus é digno de toda adoração. Tá certo? E aí temos uma orientação correta para a adoração do homem, para a luz que procede de Deus, o Pai das luzes, e não o Sol, a estrela, né? Esta estrela da nossa galáxia, que compartilha sua existência com outras, bilhares, trilhares de estrelas em diversas galáxias do universo, ok? E que sequer é a maior delas, apenas uma estrela comum dentre tantas. O E, quinto dia, a criação dos peixes e das aves. Gênesis 1, 20 e 23. Que contraste temos aqui, pois criam-se desde pequenos beija-flores até gigantescas baleias azuis.
Trata-se de algo pouco conhecido, o fato de a baleia azul ser maior e mais pesada do que um Boeing 737. Ela pode alcançar o comprimento de 33 metros e pesar mais de 150 toneladas. No sexto dia, criação das criaturas terrestres e do homem. O homem tornou-se imediatamente o destaque desse dia e de toda a semana durante a qual se deu a criação. Perceba a consideração divina desde a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Essa é a primeira forte evidência da Trindade do Antigo Testamento. Isaías 48:16. Veja também Gênesis 11:7, Salmos 2:7, 45:7, 110:1. O homem foi feito à imagem de Deus e possui o mais alto modo de vida. A vida vegetal adquiriu vida inconsciente, a vida animal adquiriu vida consciente. Somente o homem adquiriu vida autoconsciente. Assim, eis aqui uma criatura que não apenas comeria os deliciosos alimentos do Éden, mas também olharia primeiro para os céus, daria graças àquele que criou tanta comida quanto àquele que come. Nenhum dente de leão ou dinossauro poderia fazer isso. O homem se sujeitaria e encheria a terra. Gênesis 1:28. Ele foi estimulado a desfrutar da árvore da vida, de todas as outras árvores da criação, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da contradição. Não a árvore da ciência, tá? Muitas das vezes, alguns meios têm colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal como a árvore da ciência. Isso, na verdade, é uma distorção. A árvore da ciência, Adão já comia todos os dias, porque Adão a cada dia adquiria mais ciência. Então ele estava num processo de desenvolvimento total. Estava cada vez mais avançando, desenvolvendo, desempenhando atividades fundamentais, importantes, e cada vez mais desfrutando do conhecimento que ele recebia da parte de Deus, uma vez que tinha uma comunhão plena com ele. Então Adão já comia da árvore da ciência, sim, do conhecimento correto, bem dirigido, do conhecimento vasto, amplo que lhe era fornecido, né, por Deus. Ele era fornecido pela atividade que desempenhava. Ele cuidava do Éden, ok? Ele nomeava todos os animais, ele relacionava-se com a terra de uma forma bastante ampla. Então ele já desfrutava sim da árvore da ciência, já desfrutava sim da árvore do conhecimento pleno. Ele não deveria tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento da contradição, tá certo? Do conhecimento da presença do mal no mundo. Então ele não deveria tomar desta árvore. Então, ele deveria estar em obediência a Deus e evitar, né, este elemento. Todavia ele e Eva descumpriram com este mandamento de Deus, e por isso toda a consequência, né? Então a consequência que veio sobre ele e sobre toda a humanidade da desobediência foi o contato com aquilo que ele não tinha controle, aquilo que veio para a sua destruição, veio para a sua confusão, tá certo? No estado em que ele estava planificado. Ele não tinha necessidade da árvore do bem e do mal. Ele a adquiriu, Eva, né, foi seduzida, e depois ele se deixou também seduzir, se deixou levar, e adquiriram-na, não para crescimento, mas sim para confusão. É isso que é o resultado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quinto dia, criação do peixe e das aves, eu já li. Sexto dia, a criação das criaturas terrestres, eu acabei de ler. O homem foi feito à imagem de Deus e possui o mais alto modo de vida. A vida vegetal adquiriu vida inconsciente. A vida vegetal adquiriu vida inconsciente. A vida animal, vida consciente. Somente o homem é autoconsciente. Tá, ok? Então já fiz aqui essa leitura. Foi estimulado a desfrutar da árvore da vida. Ele foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu nome a todos os animais. Ele recebeu uma esposa. Gênesis 2:18-25. Essa é a primeira das três grandes instituições dadas ao homem. A primeira das grandes instituições dadas ao homem por Deus, que são o casamento, o governo humano, Gênesis 9, e a igreja, em Mateus 16. Temos as três grandes instituições dadas por Deus ao homem e como elas, sendo valorizadas, sendo bem zeladas, né, sendo de fato valorizadas, sendo respeitadas dentro da humanidade, elas podem fornecer bem, elas podem fornecer estabilidade, elas podem fornecer segurança a todos. Então, aqui temos a segurança
do bem para a humanidade a partir da valorização, do fortalecimento dessas instituições dadas por Deus. Sétimo dia Deus descansa, Gênesis 2, 1 ao 3. Essa é a única vez em que se descreve Deus em descanso. Há, em 56 versículos, Gênesis 1 e 2, uma descrição concisa mais completa da criação. O primeiro desses versículos, Gênesis 1 e 1, pode ser lido como um resumo. Nele Deus diz-nos precisamente o que ele fez. Os outros 55 versículos subsequentes expõem informações detalhadas que nos mostram como ele agiu para criar tudo aquilo que dissera ter feito. A criação dos anjos não é mencionada durante toda a semana da criação. Contudo, no livro de Jó, a Bíblia parece indicar que a criação deles deu-se no mesmo momento em que foram criados as estrelas. Jó 38:7. Se assim for, os anjos então ganharam existência no quarto dia. Outros acreditam que nesse mesmo capítulo, Jó 38:4, afirma-se que esses seres já estavam presentes durante a criação da terra. Se eles estiverem corretos, então os anjos devem ter sido criados em um momento durante o primeiro dia da semana da criação. E aí ele vai partir para outras observações acerca da corrupção da humanidade, o que não é alvo do nosso estudo neste momento. Então essa descrição já foi bastante útil, já apontou características peculiares de cada dia da criação. E agora vamos partir para uma análise mais profunda, trazendo alguns pressupostos científicos a partir da abordagem de cientistas que encaram a Bíblia Sagrada como um livro revelado, que encaram a Bíblia Sagrada como um livro digno de respeito, que respeitam a ortodoxia bíblica e que contribuem para o entendimento dela com ferramentas da ciência, não manipulando e adaptando, e distorcendo a ciência, mas apenas observando a partir de instrumentos científicos alguns fatos que corroboram com a leitura e o entendimento bíblico. Então vamos ver aí alguns textos de Adalto Lourenço. Primeiramente essas citações aqui, somente para fechar o entendimento acerca desses dias da criação que acabamos de ler. Temos em tela águas da terra e águas da atmosfera, como vimos aí, o vapor. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, 6 a 8. É interessante que você vai ver que estas águas da atmosfera foram também importantes no momento em que o dilúvio se desencadeou. Porque temos águas que vieram de diversas fontes, que vieram de diversos lugares. E antes disso não era registrado haver chuva, mas apenas orvalho. Então, certamente, uma vez que havia essa constituição da Terra, havia essa presença maciça dessa água na atmosfera, certamente era suficiente para toda irrigação. E também foi um dos meios pelos quais a enchente do dilúvio tornou-se universal. As fontes das profundezas, as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Gênesis 8:2. Veja, fontes das profundezas, comportas do céu. Há todo um ambiente que está cercado de águas, tanto as águas que estão presentes aí nos oceanos, quanto massas de água também presentes aí na atmosfera. Então, temos aí as fontes de água que alimentaram a grande enchente do dilúvio. E depois disso uma alteração na Constituição, quando temos aí depois do dilúvio, um estado que temos observado até hoje, com chuvas regulares, estações do tempo e mais chuva, menos chuva, de acordo com o local da Terra, mas antes tinha uma constituição onde a água estava muito presente aí na atmosfera. A vida começa na terra com os vegetais, e cada um segundo a sua espécie. Essa afirmação é um ponto-chave para a leitura bíblica. Por quê? A questão da teoria da macroevolução, ela afirma que todas as espécies vieram de um ser em comum. Então, de um ser unicelular que surgiu ao acaso, Ele surgiu ao acaso, não teve qualquer inteligência sobrenatural envolvida, qualquer inteligência superior envolvida, não há nenhum propósito envolvido. Esse ser, do nada, ao acaso, surgiu, e a partir deste ser,
todos os seres. Esse ser foi passando um processo evolutivo, uma evolução natural, e a partir dessa evolução natural ele foi se desencadeando em diversos seres de diferentes espécies, tá? E aí nisso temos que a borboleta ela veio de uma mesma origem do leão. O leão veio de uma mesma origem da lagartixa. A lagartixa de uma mesma origem do pombo. Todos vieram de um mesmo ser unicelular. Então esta é essa teoria evolucionista natural, tá? E a macroevolução. Agora a macroevolução de fato não apresenta argumentos que possam ser sustentados, ok? Agora o que temos observado como algo muito mais plausível é a microevolução. A microevolução seria como que dentro da própria espécie há adaptações, tá certo? Então o animal, tá certo? Uma ave está dentro dessa espécie, a ave presente em diversos lugares da Terra vai sofrer adaptações ao meio, tá? Então por isso que existem diferentes tipos de aves, existem uma gama imensa de diferentes aves, desde o tucano ao beija-flor, são aves, são totalmente diferentes, do beija-flor à águia, da águia, né, ao pinguim, são diferentes aves. O pinguim inclusive nem usa mais, né, asas para voar, apenas as usa como nadadeiras, mas são aves. Então temos essas diferentes aves adaptaram-se ao seu meio, assim sofreram uma microevolução. A microevolução não ultrapassa a barreira da espécie. Ele permanece na sua mesma espécie, ele apenas adapta ao meio ao qual está. Então temos aí a questão da microevolução como muito mais plausível e respeitando essa questão da barreira da espécie, conforme a própria Bíblia Sagrada coloca aí, cada um conforme a sua espécie. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu e ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Há novamente a questão do Yom, né, do dia literal de 24 horas, tarde e manhã, a forma como o hebreu encara essa perspectiva da contagem do tempo, né, onde o final da tarde de um dia encerra este dia, tá certo? Adentrando a noite, temos o dia seguinte já. Esse dia seguinte irá até o final da madrugada, né? A entrada para amanhã já é um novo dia. Aí temos o dia é medido a partir da tarde e manhã. Então temos aí esta perspectiva de contagem do tempo. Esse foi o terceiro dia, Gênesis 1, 9 ao 13. Os corpos celestes, Sol e Lua, como substituto temporário, tá? A luz primordial que vem de Deus. Então temos uma luz primordial, Gênesis 1 e 2. Tá certo? Quando Deus disse haja luz, tá? Quando Deus disse haja luz. Então essa luz é uma luz primordial, uma luz que está anterior e é superior à luz dos astros, que é uma luz que procede diretamente da ordenança de Deus. Tá, okay? E esta luz que estará presente no tempo escatológico, quando esses astros então forem desfeitos, quando houver uma recriação e estivermos presentes no novo céu e nova terra. Então gozaremos então da iluminação da luz que vem diretamente de Deus. Luz esta que é superior aos astros que foram criados posteriormente. A Terra foi criada no primeiro momento e depois os astros, para então serem o astro, né, o Sol como fornecedor da luz e a Lua como reflexo, né, a essa luz que procede do Sol. Disse Deus: haja luminares no firmamento. Então, inclusive quando você lê haja luminares, obviamente, ele referindo-se à Lua como luminar, aquilo que já tratamos acerca do ponto de vista do observador. Então querer fazer uma análise criticando Moisés na sua forma de colocação por dar essa declaração é um excesso absurdo de literalismo, tá? É um escrutínio desonesto. É um escrutínio desonesto. Uma vez que até homens da ciência na atualidade, depois de todo o estudo que tem sido elaborado em cima de geofísica, né, em cima da questão dos astros, em cima de tudo isso que tem se construído, né, se constituído na ciência do universo, e mesmo assim o cientista na atualidade ainda faz a afirmação: o Sol se pôs.
porque é o ponto de vista do observador e nada mais. Não há mais o que discutir em cima disso. Haja luminares, uma vez que a luz está rebatendo a luz do Sol, ela é vista como um luminar, né? Sabemos atualmente que ela é apenas uma rocha, um satélite da Terra. Ela rebate a luz do Sol. Todavia, na visão, na observação, né, do ponto de vista do observador, ela também é um luminar. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. Gênesis 1, 14 a 19. Claro que essas afirmações elas trazem certamente alguma polêmica, né, quando compara-se, né, com aquilo que tem sido colocado por alguns pressupostos científicos que falam acerca da expansão do universo, que falam acerca, ao analisar, por exemplo, a massa presente nesses astros, né, analisar meteoritos, o material que tem sido trazido, né, através das pesquisas que têm sido feitas aí. Claro que ao se analisar laboratorialmente, ao se ver a constituição dessas massas e ao se traçar uma dedução sobre o tempo necessário para a formação desses elementos, muitos têm se colocado como que seriam necessários bilhões de anos. Assim tem se constituído um cálculo no qual o universo ele está constituído em bilhões de anos. Agora, isso já foi explicado quando tratamos lá atrás acerca da teoria da Terra jovem. Tá? Então, por exemplo, a explicação que eu coloquei, que eu ouvi de um rabino messiânico, que eu achei muito interessante, quando ele toma da plateia um jovem e diz, quando Deus afirma que criou o homem, por exemplo, Deus criou o homem pronto. Então, se Deus criou este rapaz aqui, que ele toma como exemplo da plateia, Deus criou ele pronto. Tá? Ele tem um dia de acordo com a criação divina. Agora, analisando a constituição corporal, o tecido, os músculos, o cabelo, a ossadura dele, se fôssemos fazer uma dedução laboratorial para a constituição desse corpo, chegaríamos aí a uma dedução que ele tem entre 30 e 35 anos. E não está incorreto, está certo. É uma dedução laboratorial feita em cima daquela massa e do tempo necessário para a formação, né, a partir do tempo, né, o tempo de desenvolvimento, né, que ele mostra, que ele apresenta, o crescimento, né, o envelhecimento do tecido. Então, fazendo uma projeção, um cálculo, você daria, olha, foram necessários entre 30 e 35 anos para que ele chegasse nessa fase. Então, isso é uma análise laboratorial visando aí um desenvolvimento natural para esses elementos. Todavia, sabemos que Deus trouxe tudo à existência pela sua palavra. E quando ele trouxe a existência, ele trouxe pronto. E trazendo pronto esses elementos, necessitariam, se ele se tivesse desenvolvido naturalmente, randomicamente, sem orientação, ao acaso, certamente necessitariam de bilhões de anos. Mas uma vez que foram criados, eles foram criados por Deus. E aí existe até a teoria, né, de que tenham sido criados aí há 20 mil anos atrás, talvez. Não há como ter certeza nisso, porque são dados que oscilam. São dados que são especulações. Tá? Então eu fico aí com aquilo que é muito mais sólido, muito mais firme, que são as afirmações bíblicas. Vamos ver um pouco mais da solidez dessa narrativa bíblica com as argumentações de Adalto Lourenço. Eu vou trazer aqui texto dele muito importante no livro Gênesis 1 e 2. Tá? Vou fazer a leitura aqui para você. Vamos fazer um comentário sobre essa leitura e vamos ver como ele, um físico com argumentos científicos, mostra como é plausível a narrativa bíblica. É isso que vamos fazer aqui. Surgimento dos peixes e das aves, sempre respeitando a barreira das espécies, conforme visto nas microevoluções. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares,
multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia, Gênesis 1, 20 a 23, criação dos animais terrestres, do cão ao dinossauro, em obediência à ordem de Deus, e também o homem formado do pó da terra, e soprado nele o Espírito. E aí eu quero trazer como um texto referencial, como algo que ilustra, né, o grande propósito da criação, texto de Salmos 148, 1 ao 14, que diz: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Veja aí a criação pela palavra de Deus. Inclusive algo que o Adalto Lourenço estava comentando na palestra de Gênesis 1 e 2, que estava observando hoje, que o criacionismo científico, que vamos ver aqui também uma defesa do criacionismo científico no livro dele, Como Tudo Começou, ele analisa como as coisas foram criadas, tá? Ele analisa, por exemplo, né, como elas são constituídas, qual a probabilidade delas terem sido criadas, delas terem sido constituídas, conforme a palavra de Deus tem nos direcionado, tem nos orientado, né, como ela tem nos informado. Então ele vai analisar como essa criação se desenvolveu, né, como esses seres de fato se desenvolveram a partir da sua constituição, a partir da análise, né, daquilo que eles nos fornecem de informações. Agora existe um passo de fé, tá, que é uma abordagem do criacionismo bíblico, quando a Bíblia Sagrada nos afirma que foram criados pela sua palavra. Então eis aí algo que não é escopo do criacionismo científico. O criacionismo científico vai analisar o universo, né? A física vai ver o movimento dos astros, a biologia vai analisar os seres, a geologia vai analisar a matéria inanimada, ok? Então o criacionismo científico vai trazer a contribuição dessas ciências e vai olhar essas contribuições, vai comparar com a narrativa bíblica. Agora o criacionismo bíblico, ele vai nos afirmar que a Sagrada Escritura diz para nós de uma forma muito enfática, muito clara, de que Deus criou todas essas coisas pela sua palavra. E eis aí um passo de fé, onde a ciência não vai comprovar isso, porque não é da alçada dela, ela não tem como analisar esse tipo de fato, né? Analisar esse tipo de acontecimento. Não é da sua alçada, mas é da alçada do criacionismo bíblico, do texto sagrado e da fé do seu leitor, onde, olhando para tudo isso, crê na afirmativa bíblica de que de fato tudo isso foi trazido pela sua palavra. Deus criou tudo isso pela sua palavra, pela palavra criadora. O Logos divino pré-encarnado trouxe tudo isso à existência pelo seu poder, ok? Então temos aí um passo de fé que damos, né, na leitura que fazemos do texto sagrado. Ele os estabeleceu em seus lugares. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais, que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moços e moças, velhos, crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus, ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia, louve então ao Senhor pela sua grandiosa criação. Dando continuidade, partimos então para o texto de Adalto Lourenço, no livro chamado Gênesis 1 e 2, onde, tendo observado, tendo lido essas narrativas bíblicas falando acerca da criação, de todo o processo da criação divina, vamos ver agora como um cientista lida com essas informações. Tá? Um cientista que tem respeitado a Sagrada Escritura e tem respeitado a sua ortodoxia, tá certo? A leitura a partir daquilo que a Bíblia Sagrada mesmo recomenda.
tá? Não uma leitura adaptada da Bíblia Sagrada para atender a pressupostos científicos que têm defendido algumas teses evolucionistas, teísmo evolucionista, mas sim alguém das ciências que utiliza do conhecimento que ele tem, das pesquisas que ele fez, tá certo? Para analisar aquilo que é plausível dentro das narrativas, dentro daquilo que a Bíblia nos informa. Então vemos aí como esse cientista vai nos contribuir para o entendimento melhor da Sagrada Escritura. Veja só. A divisão dos dias em Gênesis, para começar. Como vimos no capítulo anterior, os dias de Gênesis apresentam uma organização surpreendente, percebida por poucos. Sendo que Gênesis 1 e 2 geralmente não são ensinados nas igrejas, como ele tem colocado aqui já, né? Gênesis 1 e 2 geralmente não são ensinados nas igrejas. Muitos cristãos crescem com a impressão que esses dois capítulos não possuem um valor histórico e muito menos didático. Pelo que já foi dito até aqui, essa percepção deveria mudar. Quando o apóstolo Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Ele quis dizer toda a Escritura, com T maiúsculo, né? A Escritura, incluindo os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Não é difícil entender porque esses 2 capítulos são tão pouco pregados ou mesmo ensinados. A ciência moderna, com todas as suas falhas e incoerências, tornou-se o livro-texto. A ciência moderna, com todas as suas falhas e incoerências, tornou-se o livro-texto pelo qual a verdade pode ser conhecida. Então, submetem a verdade a esse tipo de autoridade, né? Uma ciência que, por mais que moderna, tem sido muito falha e tem apresentado incoerências. Prefere-se aceitar aquilo que a ciência tem a dizer por meio dos seus pregadores, entre aspas, né? Do que aquilo que Deus relatou na sua palavra, e são muitos os que têm feito assim. Em outras palavras, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos, né, carta de Paulo aos Romanos 1 e 5. Assim precisamos tornar o ensino dado pelo Deus, assim precisamos retornar ao ensino dado pelo Deus que criou todas as coisas, para que saibamos como viver no mundo que ele criou. Uma vez que temos um contato, um respeito pela palavra de Deus, que é o Criador de todas as coisas, saberemos então nos relacionar com a sua criação. Mas quando encaramos isso apenas como mitos, e aí temos última, né, como abordamos em outras aulas, propondo uma desmitologização da Escritura, na qual ele vai usar os critérios de certos pressupostos científicos como aferidor de medida e vai colocá-los então num nível de superioridade em relação à Sagrada Escritura, uma vez que eles vão dizer o que é verdade e o que não é, e eles vão mutilar a Sagrada Escritura, arrancando dela tudo aquilo que esta ciência, este meio científico, estes representantes da ciência, aquilo que eles não concordam com a sua visão antissobrenaturalista, por exemplo, né? A sua visão de materialismo histórico, tá certo? E aí é onde vemos muitos acidentes que ocorreram com igrejas que adotaram esse tipo de pressuposto, esse tipo de visão, né? Inclusive a morte de muitos meios, de muitas igrejas, muitos movimentos, né? A morte espiritual destes, né? De fato, isso é muito perigoso, é muito arriscado e temos que estudar e nos preparar, nos precaver para que possamos afirmar a Bíblia de uma forma cada vez mais enfática. Tá? Temos tranquilidade para declarar a nossa fé em Deus. Precisamos desse ensino para nos relacionar com Ele e com a sua criação. Os eventos descritos em Gênesis 1 e 2 revelam na língua original detalhes do processo criador de Deus, pelo qual Ele trouxe à existência todas as coisas. 2 verbos hebraicos são utilizados com frequência no texto de Gênesis 1. São eles os verbos bará, né, como temos aí no primeiro versículo, né, Bereshit bara Elohim, e assar. Veja como eles são usados no primeiro capítulo. No princípio Deus bará, né, Deus criou os céus e a terra. Então Deus assar, formou, né, o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. Deus assar, os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, assar também as estrelas. Assim Deus bará os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas.
Deus Assá, os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Então Deus Assá, o primeiro homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bará, Deus, o homem, à sua imagem. Criou Deus. Bará, Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus, o Bará, o criou. Homem e mulher, os Bará. E Deus viu tudo o que Assá, tudo que havia formado, e tudo que havia ficado, muito bom. O verbo bará foi traduzido para a língua portuguesa como criar. O seu significado é trazer algo à existência daquilo que ainda não existe. Veja bará, tá certo? Bará tem esta aplicação. Já o verbo assá, que foi traduzido como fazer, possui... Continuando a leitura, já o verbo assá, que foi traduzido como fazer, possui o significado de trazer algo à existência daquilo que já existe. Portanto, Deus trouxe algumas coisas à existência do nada, outras daquilo que ele mesmo já havia criado. Para entendermos bem esse conceito, vamos usar a criação do ser humano como exemplo. No versículo 26, Deus disse façamos, assá. E no verso 27, Deus criou, bará. No verso 27, Deus criou, bará. Afinal, Deus assá ou bará, o ser humano? A resposta é ambos. Ok, estamos aqui nesse texto agora. Deixa eu só passar aqui a imagem. Aqui estamos neste. Ok? A resposta é ambos. Veja só. Veja em Gênesis 2:7 a narrativa da criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O verbo hebraico traduzido por formar é yatzar. Esse verbo é o mesmo utilizado também em Gênesis 2:19, depois que formou yatzar da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Tanto Adão quanto os animais foram trazidos à existência daquilo que Deus já havia criado, o pó da terra. Mas qualquer similaridade entre os homens, entre os seres humanos e os animais termina justamente aqui. A razão é bem simples. A primeira parte do verso 7 explica o processo pelo qual Deus assá o ser humano do pó da terra. A segunda parte do verso 7 explica o processo pelo qual Deus bará o ser humano. O ser humano se tornou um ser vivente não de algo que já existia, mas pelo fôlego de vida que Deus soprara em suas narinas. Deus, portanto, trouxe certas coisas à existência do nada, e outras trouxe à existência daquilo que já havia sido criado. Muito bem. Esses dois verbos mostram claramente o processo de criação utilizado pelo Senhor Deus. Por isso lemos em Gênesis 2:3, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de toda a obra que Deus criara, bará, e fizera, atzá. Tradução literal. Vemos aí porque há parece redundância, né? Quando lemos no português, mas quando vamos buscar a fonte, né, no hebraico, vemos que há a expressão de duas palavras que na verdade contêm significados que falam de coisas diferentes. Uma está falando da criação a partir do nada, e outra está falando da criação ou da moldagem, da formação a partir daquilo que foi criado. Tá certo? Então temos bará, criação a partir do nada. Assá, criação, formação, né, a partir daquilo que já foi tirado do nada, foi criado. Tá certo? Os 3 primeiros dias da criação, na continuidade aqui da nossa abordagem de Gênesis 1 e 2, do Dr. Adalto Lourenço. Veja só. Vimos que Deus criou o bará e fez assá, todas as coisas em 6 dias literais. E aí ele, como já havia falado, né, ele se coloca, se posiciona no sentido da ortodoxia bíblica, né, de afirmar de fato os dias literais, né, Yom como dia de 24 horas. Como foi visto no capítulo anterior, existe uma ordem de eventos que não é aleatória. Existem sinais claros de planejamento por parte do Senhor Deus. Veja o design inteligente, né? Vejamos agora cada um dos 3 primeiros dias. No primeiro dia, Deus fez a luz. Deus traz a luz à existência. A pergunta é: o que Deus criou? A luz. Do ponto de vista da física, nada
nada mais é do que a radiação eletromagnética. Do ponto de vista da física, a luz, do ponto de vista da física, nada mais é do que a radiação eletromagnética. A luz visível é apenas uma pequena parte de toda a extensão, espectro dessa radiação que o olho humano é sensível o suficiente para perceber. Ao estudarmos a radiação eletromagnética, nós a compreendemos como se fossem ondas. Podemos usar as ondas do mar para ilustrar. Se você medir a distância do topo de uma onda até o topo, entre aspas, de outra onda que estiver vindo logo a seguir, você estará medindo aquilo que chamamos na física de comprimento de onda, ou seja, a distância existente entre duas ondas. Esse comprimento é medido em bilionésimos de metro. Bilionésimos de metro. Ou seja, em nanômetro. Aí já entramos aí pela questão da nanotécnica, né? Então temos aí as medidas em nano. Na luz visível, esse comprimento vai de 380 nano, luz azul, até 780 nano. Que é o comprimento da onda, comprimento de onda da luz vermelha. Comprimento de onda da luz vermelha. Se você fincar uma haste na água e observar quantas ondas passam pela haste por um período de tempo, você estará medindo a frequência. Na física, deixa eu passar aqui para outra tela. Na física, essa frequência é medida em Hertz, símbolo Hz. Ou seja, quantas ondas passam por segundo. Na luz visível são centenas de trilhões por segundo. Terahertz, THz, ou 10 elevado a 12 Hz. Para a luz azul, a frequência é de 790 terahertz. Para a luz vermelha, é de 405 terahertz. Acredito que seja assim que se pronuncia esse THz, tá ok? Se eu errar, me perdoe, eu não sou dessa área científica. Perceba que quanto maior for o comprimento de onda, menor será a frequência. E quanto menor for o comprimento de onda, maior será a frequência. Mas a luz visível não é o único tipo de radiação eletromagnética que existe. O chamado espectro é muito mais amplo. Ele começa com as frequências de radiação gama, 300 temos aqui EH, acredito que seja Hertz, né? 300 bilhões de bilhões por segundo. 300 bilhões de bilhões por segundo, ou 300 vezes 10 elevado a 18. 300 vezes 10 elevado a 18 Hz. Indo até as frequências extremamente baixas de 3 Hz, 3 por segundo. Todas essas frequências são encontradas na natureza, algumas encontradas apenas no espaço sideral, outras nos corpos celestes, outras nos elementos químicos radioativos e outras nas formas de vida. O calor é em forma de radiação eletromagnética, radiação infravermelha. Nos dias nublados, muitas pessoas que estão nas praias acham que não precisam passar do protetor solar porque o sol não está aparecendo. Essas pessoas confundem a radiação visível do sol com a radiação infravermelha do sol. A radiação que queima, entre aspas, queima a pele, é radiação infravermelha e não a radiação visível do sol. As nuvens não oferecem nenhuma barreira para a passagem dessa radiação infravermelha. Por isso que mesmo com o céu nublado, nos queimamos na praia sem a devida proteção. Assim como o calor, temos os raios-x, radiação ultravioleta e muitos outros tipos de radiação. Essas são as formas de radiação que foram criadas no primeiro dia. Veja só a importância dessas informações que estão sendo fornecidas aqui, hein? Veja só do que estamos tratando aqui. Deixa eu acompanhar se estamos aqui na página certa. Isso mesmo. Essas são as formas de radiação que foram criadas no primeiro dia. Sabemos disso por questões bem simples. Para que haja água líquida, deve haver calor suficiente para que ela exista nessa forma. Calor, como já vimos, é uma forma de radiação eletromagnética. No segundo dia, Deus fez a separação entre as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. No terceiro dia, ele juntou as águas debaixo do firmamento em um só lugar e chamou esse juntamento de águas de mares.
Portanto, parte da criação da radiação eletromagnética, luz, do primeiro dia, incluía também radiação infravermelha. No segundo dia, Deus fez separação das águas. Observe que o que Deus criou no segundo dia não foi a água. A água foi um dos elementos primordiais criados por Deus. Ela já existia no primeiro dia, como já vimos. O que foi criado, assá, formado, adaptado, transformado, modificado por Deus, no segundo dia foi o firmamento, tá? Raquia. Gênesis 1:7. O uso do verbo assá indica que o firmamento foi trazido à existência de algo que já existia. Lembre-se de que quando Deus cria algo do nada, o verbo é bará. A Bíblia nos informa no seu primeiro verso, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esses três elementos básicos, tempo, no princípio, espaço, os céus, e a matéria, terra, foram trazidos à existência no princípio e são fundamentais no processo de criação. Quando Deus utilizou-se desses elementos básicos para trazer outras coisas à existência, o verbo utilizado foi assá. E aí ele fez uma transformação sobre aquilo que ele bará trouxe à existência no primeiro dia. É a explicação minha aqui sobre o que estou lendo, tá? Esse é justamente o caso da criação do firmamento. O firmamento inicia-se na superfície da Terra e vai até o seu limite final na extremidade do universo. Interessante essa abordagem, né? Eis aí uma definição de firmamento, desde a superfície da Terra até a extremidade do universo. Muito bom. Podemos afirmar isso baseados no contexto em que o termo firmamento é usado no primeiro capítulo. No verso 8, Deus chama o firmamento de céus, tá? No verso 14, Deus traz à existência os corpos celestes no firmamento. No verso 20, Deus cria as criaturas que voam sobre a terra para voar sob o firmamento do céu. A distinção ocorre principalmente no verso 20, onde lemos... Deixa eu localizar aqui. Pronto, passamos. Isso aí. Aqui os destaques que estamos trazendo também. Verso 20, onde lemos: e as criaturas que voam acima da terra no firmamento aberto dos céus. Essa distinção é coerente com a que lemos em 2 Coríntios 12:2. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A existência de um terceiro céu deixa clara a existência de um primeiro e de um segundo. Obviamente, o texto não está falando de uma ordem cronológica de existência, mas posicional. O primeiro céu é das criaturas que voam. Esse céu é o que chamamos de atmosfera. O segundo céu é onde encontramos os corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas. Esse céu que chamamos de espaço sideral. E o terceiro céu, que a Escritura Sagrada chama de paraíso. Esse é o céu para onde vão os que morreram em Cristo. Eles não vão para o espaço sideral morar em algum outro planeta, nem ficam vagando pela atmosfera da Terra, como almas penadas, né? Colocado assim por ele, né? No terceiro dia, Deus ordena que as águas se juntem num só lugar e que a porção seca apareça. Veja só. Agora o planeta Terra tem uma atmosfera, uma única porção seca, ou supercontinente Pangeia, por exemplo, que é já traçado aí nos livros de ciência, né? O movimento dos continentes, as placas tectônicas, afastamento de algumas, colisão de outras, subcontinente indiano, por exemplo, que entra embaixo da grande placa da Eurásia e forma as cordilheiras, né, do Himalaia. Temos aí, por exemplo, o movimento de placas tectônicas, né, que em algum momento da história estavam reunidas num só continente, o supercontinente chamado Pangeia, como ele coloca aí. E um único oceano, o Pantalassa. Pelo fato de haver água líquida nesse oceano, o planeta Terra possui uma temperatura adequada para sustentar a vida. Ele também possui luz, radiação eletromagnética banhando a sua superfície. Ele também está girando ao redor de seu próprio eixo, orbitar de manhã, primeiro dia. Tudo está preparado para que a vida seja criada no planeta. É justamente isso que Deus faz. Deus diz: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes de árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi, a terra fez brotar a vegetação.
plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Gênesis 1, 11 ao 12. Temos aqui o aparecimento de todo o reino plantae, reino vegetal. A classificação atual do reino plantae é feita assumindo que todas as plantas teriam vindo de um único ancestral comum. Ela também assume uma definição evolucionista do que poderia ser considerado uma planta. No entanto, Deus não faz todas as plantas de uma única planta, um único ancestral comum. E aí já um ponto de vista que contradita um pouco. Continuando, no entanto, Deus não fez todas as plantas de uma única planta, um único ancestral comum. Ele cria muitas plantas segundo suas espécies. Veja só uma abordagem, né, que contradita já essa questão evolucionista. Portanto, precisamos ressaltar alguns aspectos muito importantes aqui. O primeiro deles é que Deus viu que tudo o que havia feito no dia 3 havia ficado muito bom. Pelo relato bíblico, entendemos que parte do reino plantae que observamos hoje é resultado da maldição de Deus sobre a terra devido à queda do homem. Em Gênesis 3,18, Deus diz: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se de plantas do campo. Hebreus 6,8 deixa muito claro o significado da primeira parte desse verso. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. A partir da queda do homem, a terra passou a produzir tipos específicos de plantas que são inúteis, segundo o padrão de perfeição de Deus. Isso é muito claro nesse texto, pois a palavra grega traduzida por inútil é radokimos, que significa ser reprovado, ou não passar no teste. A Bíblia não quer dizer com isso que essas plantas não têm uma função. O que a Bíblia diz é que elas não passam no teste de perfeição do Senhor Deus. Um segundo ponto importante está na segunda parte do verso 18. Você terá de alimentar-se de plantas do campo. Você terá de alimentar-se de plantas do campo. Vamos lá. Você terá de alimentar-se de plantas do campo. Vejamos, primeiramente, o que Deus diz sobre a alimentação dos seres humanos. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Gênesis 1:29. A alimentação principal do ser humano era toda a planta que produz semente, e toda a árvore que dá fruto com semente. Mas após a queda, ele teria de se alimentar também das plantas do campo. A palavra traduzida por plantas, tá? É seb no hebraico, significa ervas ou capins. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado. E as plantas é seb, que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Um dos efeitos principais da queda do homem, resultado da maldição de Deus, foi que todas as formas de vida e o meio onde elas se encontraram, ou no meio elas se encontram, não mais funcionam no máximo da eficiência. Todas, incluindo o meio onde elas estão, sempre apresentarão algum tipo de imperfeição ou ineficiência. Mas isso não era assim no final do terceiro dia. Tudo que foi criado nela era perfeito e útil para os animais e para os seres humanos. Não havia uma única planta com sinais de imperfeição ou inutilidade. Então vemos algumas coisas interessantes na abordagem aí. Uma delas é o respeito à ortodoxia, quando de fato se leva em consideração o respeito do autor à ortodoxia, né, quando ele encara o texto na perspectiva literal, e a questão também da análise profunda que ele faz acerca daquilo que o texto está descrevendo. Então ele de fato observa, né, que o texto fala acerca dessa diferenciação de espécies até entre o mundo das plantas, essa questão do meio de alimentação a que o homem estava ligado, né, a questão da alimentação dentre essas plantas e árvores frutíferas com semente, e também essa variação decorrente do pecado. O pecado vem afetar então esta ordem que era perfeita, produzindo algumas coisas que serão ineficientes, produzindo algumas coisas que serão defeituosas, né, que na verdade trarão certa aflição, trarão então certo sofrimento, né, aos homens e aos animais. Então é muito interessante você ver alguém que tem toda essa capacidade científica que olha para o texto e respeita essa ortodoxia, né,
respeita de fato esse texto e procura analisar nele e acrescentar ao nosso entendimento com essas informações que vêm do campo da ciência, como principalmente ele fala da criação da luz e todo esse desdobramento do estudo em cima da luz, a questão da eletromagnética, infravermelho, essa questão da medição, né, da irradiação da luz, o espectro da luz. Então temos todas essas informações que vêm contribuir no entendimento daquilo que a Sagrada Escritura já havia nos descrito, né, já havia nos informado. Os 3 últimos dias da criação, vamos lá. Um resumo dos 3 primeiros dias seria o seguinte: no primeiro dia Deus cria a luz, no segundo separa as águas e cria o firmamento. Foi muito interessante para mim essa definição dele de firmamento. Muito interessante mesmo. A questão do firmamento ser desde a superfície até os confins do universo. Tudo isso encarado na perspectiva de firmamento, né? E aquilo que havíamos afirmado também em relação aos 3 céus, tá? E a questão dessa opção dos 7 céus como, na verdade, um elemento advindo aí de textos apócrifos muito relacionados também ao gnosticismo, tá certo? Há certos movimentos místicos, mas sem respaldo bíblico, que a Bíblia nos fala acerca desses 3 céus, as 3 perspectivas sobre o firmamento: a atmosfera, céu sideral e o céu espiritual, o céu dos anjos, tá ok? Vamos lá. Vejamos agora os demais dias, tá? O firmamento, como eu falo aqui, no terceiro faz aparecer a porção seca, né? O Pangeia, a porção seca, e o grande oceano, Pantalassa, tá? Vejamos agora os demais dias. No 4º dia, Deus traz à existência os corpos celestes. Observe que o verbo hebraico utilizado foi assar. Interessante, né? O verbo foi assar. Então, é uma formação. Ele está formando, está moldando. Não está criando bará, criando do nada, mas está assar, está formando, dando uma forma. Novamente, Deus está criando algo que já havia criado anteriormente. E isso significa que o material básico do qual as estrelas são formadas já havia sido trazido à existência anteriormente. Já havia sido trazido à existência anteriormente. Veja como isso faz sentido cientificamente. O elemento químico predominante numa estrela é o hidrogênio. O hidrogênio é também um elemento químico predominante na molécula de água. Observe que já havia água no dia 1º. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. O elemento químico necessário para a criação, assar, ou a formação, né? No caso Deus moldar essas estrelas, já existia. Já estava presente a água. Não estamos dizendo que as estrelas são ou foram feitas de água. O que dissemos é que o elemento químico da qual as estrelas são formadas já havia em abundância nas moléculas de água. Alguns pontos que necessitam ser considerados aqui são apresentados nos versos 14 e 15. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Primeiramente, consideremos como seria possível saber a duração dos dias anteriores à criação do Sol, sendo que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas no 4º dia. Muitos afirmam que não seria possível determinar a duração dos dias anteriores. Isso não é verdade. Foi uma afirmação aqui de Adalto Lourenço. A duração do dia é determinada pela rotação do corpo celeste e não pela sua fonte de luz. A fonte de luz facilita na determinação do tempo que um corpo celeste gastaria para dar uma volta ao redor de seu próprio eixo, mas não é necessária para medir esse tempo. Existem muitas outras maneiras de medir a rotação dos corpos celestes. Em segundo lugar, existem outras possíveis traduções para o versículo 14. Uma é a que foi usada no texto acima. Uma outra seria para sinais, para estações e para anos. Nesse caso, os corpos celestes serviriam também para sinais. Pessoalmente creio ser essa a melhor tradução. Lembremos o que os magos do Oriente relataram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja só. Mateus 2:2. A estrela que guiou os magos até Belém foi um sinal de que o rei dos judeus havia nascido. O próprio Senhor Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
Mateus 24:30. Existe ainda um outro ponto muito interessante no relato bíblico. Ele encontra-se no verso 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. O que esse texto quer dizer é que os corpos celestes foram colocados em posições específicas e estratégicas para o bem do planeta Terra. Em outras palavras, o plano de referência cósmico apresentado na Bíblia coloca a Terra no seu centro. Isso não significa que todas as coisas giram ou gravitam ao redor da Terra. Não estamos falando do sistema geocêntrico. Lembre-se do exemplo da Inquisição feita a Galileu Galilei em 1616 Anno Domini, quando este afirmou que a Terra é que girava ao redor do Sol e não o contrário. O plano de referência, ou um sistema de coordenadas, é usado para medir a posição, a orientação e outras propriedades de um objeto. A escolha do centro desse plano de referência é feita levando-se em consideração a posição do observador. Está no centro no sentido de plano de referência do observador, nesse sentido. Não é questão de geocentrismo, tá? É questão do plano de referência do observador, como ele coloca aqui. Por exemplo, examinando o sistema Terra-Lua, o centro do plano de referência ideal é a Terra. Já no sistema solar, o centro de plano de referência ideal é o Sol. Considerando a nossa galáxia, o centro de plano de referência ideal é o centro da galáxia. Somente um observador que estivesse fora do universo poderia dizer qual seria o centro do plano de referência ideal para ele. Ninguém poderia afirmar categoricamente que a Terra não possa ser o centro ideal do plano de referência do universo. Pessoas e cientistas podem discordar do que acabou de ser dito, mas eles não podem afirmar de maneira empírica que não seria esse o caso. Portanto, a proposta bíblica que a Terra é o centro ideal para o plano de referência do universo permanece em pé, mesmo que muitos discordem. Uma última consideração sobre a grandeza do nosso Deus. No verso 16 lemos: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Também fez as estrelas. Observe o detalhe: fez também as estrelas. Para qualquer astrônomo, essa afirmação seria no mínimo assombrosa, sendo que existem 3 vezes mais estrelas no céu do que o número total de todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do planeta. Como seria possível tal grandeza ser descrita de forma tão simples? Fez também as estrelas. Por que não exigiu do Senhor um esforço imenso para criar toda a quantidade inumerável de estrelas? Ele é Deus e não há outro que seja igual. Ele é Deus e não há outro que lhe seja igual. Vejamos agora os dias 5 e 6. Eles narram a criação dos organismos biológicos que não pertencem ao reino plantae, os animais e os seres humanos. Observamos algumas peculiaridades. No 5º dia, o Senhor Deus cria os animais que vivem na água e os animais que voam no ar. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Gênesis 1:21. Devido à tradução, precisamos novamente fazer considerações importantes. A primeira é que Deus criou os animais aquáticos. O verbo criar é bará. O verbo criar aqui empregado é bará. Então temos a criação, tá certo? A partir do nada. Não uma formação, não foi amoldado. Foi criado mesmo do zero, a partir do nada. A água não produziu os animais aquáticos, foi Deus que os trouxe à existência. Muitos têm usado esse texto para dizer que a Bíblia mostra que a vida teria surgido na água. Teísmo evolucionista. Inclusive o teísmo evolucionista tenta justificar essa questão do Sol ter sido criado, não no primeiro dia, na verdade com um subterfúgio, bastante desonesto até. Eles colocam como que, na verdade, num primeiro momento a Terra estivesse encoberta por nuvens, uma coisa assim, tá certo? Que não possibilitavam a visão do Sol, sendo então que no 4º dia, que na visão deles está em eras geológicas, então depois de alguns centenas, milhares de anos, por isso abordado como 4º dia na Sagrada Escritura, teria então esta espessa camada de nuvens se dissipado,
dando então ocasião a que se visse a luz do sol, no plano de vista do observador. Então essa é uma manipulação, tá? É uma manipulação para tentar fazer a Bíblia se adequar a esses pressupostos científicos evolucionistas. Então simplesmente olhamos desta maneira aí para essas tentativas, tá ok? Então veja, na continuação aqui. O texto claramente nos afirma que tal proposta não é verdadeira, né? De que as águas tenham produzido os seres aquáticos. Deus criou a vida aquática, ela não surgiu da água, ela foi criada na água. Então, inclusive, na palestra dele, ele destrói, né, alguns mitos, inclusive um deles alguns cientistas vêm com essa afirmação, onde a água há vida. Ele diz, conforme a observação científica, não. Onde há água, há água. Tá ok? Então, não necessariamente porque encontramos água, encontraríamos seres vivos presentes ali. Ok? Então, é uma falácia. Onde há água, há vida? Não. Onde há água, há água. Se há vida ali, então ela foi criada ali naquele ambiente. Né? Ela não é resultado da água. A água não produzirá vida. A água é um material que não tem a capacidade da geração de vida, tá certo? Então temos onde a água, ali está presente apenas os elementos constituintes da água. O verbo hebraico bará mostra que Deus não criou a vida aquática de algo que já criara anteriormente. Ele simplesmente a trouxe à existência. Um outro problema surge com a tradução da palavra hebraica deixa eu ver, Olf, ok? Não sei se estou pronunciando corretamente. Ela foi traduzida como aves, mas o significado correto é criatura que voa. O texto nos informa que Deus criou as criaturas que voam, e não somente as aves. Trataremos desse aspecto mais detalhadamente no capítulo 12. Chegamos finalmente ao 6º dia da criação. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. 1:26. Gênesis 1:26. Veja só. Perdão, Gênesis 1:25. Gênesis 1:25. Antes de tratarmos as categorias de animais criados, observe novamente o que Deus disse. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Gênesis 1:24. O mesmo também é dito no capítulo 2. Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Gênesis 2:19. Todos os animais terrestres e as aves foram criados, assá, da terra, como também o homem o foi. Precisamos agora trabalhar com as categorias. Será necessário fazermos algumas considerações sobre a taxonomia, classificação dos organismos vivos. Veja só. A ciência atual, sendo dominada pelo pensamento evolucionista, procura classificar os organismos vivos em categorias que supostamente indiquem uma evolução da espécie. Essa proposta nem sempre foi assim. A divisão originalmente proposta por Carolus Linnaeus no século XVIII tinha como objetivo principal classificar os organismos em dois reinos, o reino animal e o reino vegetal, como foram conhecidos. O sistema desenvolvido por Linnaeus classificava as formas de vida por meio de similaridades. Dois pontos importantes nessa classificação eram assumidos. Que os vários organismos vivos não eram provenientes de um único ancestral comum, mas sim de vários ancestrais comuns criados. E 2. Que atualmente existem vários desses ancestrais comuns. Obviamente, percebe-se que a primeira dessas duas pressuposições não é mais aceita, e que a segunda é parcialmente aceita. Tentar criar uma harmonia entre a proposta taxonômica evolucionista atual e a proposta bíblica de classificação das formas de vida é algo impossível. Precisamos então saber o significado bíblico da classificação das formas de vida criadas no 6º dia. Comecemos com a expressão de acordo com as suas espécies, que aparece na narrativa bíblica da criação das plantas e dos animais. A palavra hebraica traduzida como por espécie, min,
ela significa um tipo básico, o qual seria um organismo cuja forma original seria geneticamente polivalente, capaz de produzir variações. E tem uma nota aqui embaixo, vamos proceder à leitura também. Pouco é dito sobre o posicionamento criacionista e cristão desse renomado cientista e pai da taxonomia. Linnaeus afirma que muitos dos organismos vivos encontrados em seus dias eram exatamente iguais aos que haviam sido criados. Nos seus muitos livros, frequentemente encontram-se frases como: uma pessoa fica completamente estonteada com a incrível capacidade de recursos do Criador. E eu vejo o Deus infinito, onisciente e todo-poderoso por trás. Eu sigo as suas pegadas pelos campos da natureza e vejo em todo lugar a sua sabedoria e o seu poder eternos e inescrutável perfeição. Na 10ª edição de seu famoso livro Systema Naturae, no verso da página de rosto encontra-se a citação de Salmo 104:24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Caroli Eline Systema Naturae per regna tria nature Lipsai 1788. Ipsis Jorge Emanuel Ber, 10ª edição, 2ª página. Temos aqui a nota, né, que ele colocou acerca deste Linnaeus, ok? Importante aí, autor que contribui também para a taxonomia. Seguindo em frente, vamos lá. Próxima página. Min, tá? Min. Ela significa um tipo básico, o qual seria um organismo cuja forma original seria geneticamente polivalente, capaz de produzir variações, microevoluções, como já havíamos falado, né? Por exemplo, Deus poderia facilmente ter criado um único tipo básico do qual os cães, os lobos, as raposas, os coiotes, os chacais e as hienas teriam sido descendentes. Estão todos dentro de uma só espécie, com variações, né, nessas raças, tá ok? O mesmo ocorreria com as raças de cães que conhecemos hoje. Deus não precisaria ter criado cada uma delas, um único casal variante e proveniente do tipo básico original teria ao longo do tempo produzido todas as demais variações ou raças. Ele indica o apêndice 9. Nota que isso não é evolução. Não estamos tratando de um único ancestral comum para todos os organismos vivos, como os evolucionistas propõem. Estamos tratando de variações que teriam ocorrido a partir de vários tipos básicos criados, várias matrizes, conforme a sua espécie, né, como diz o texto. Vemos que o termo espécie, usado pela taxonomia atual, possui um significado diferente do termo espécie usado pela Bíblia. Muito embora ambos tratem de variações existentes nos organismos vivos, vejamos então o que foi criado no 6º dia. O texto bíblico nos oferece 3 divisões naturais: os animais selvagens, os animais domésticos e os seres vivos, e os demais seres vivos. Os 2 primeiros grupos são facilmente identificados, os animais selvagens e os animais domésticos. A diferença entre esses 2 tipos de animais fica evidente apenas na forma que eles se relacionam com o ser humano. Essa diferença e a forma de domínio que o homem deve ter sobre esses animais serão estudados no capítulo 13, quando trataremos do mandamento de Deus para que o homem domine os animais. O terceiro tipo mencionado no relato bíblico é dos demais seres vivos. O ponto principal é que eles não fazem parte do grupo dos domésticos, nem do grupo dos selvagens. Eles são todos os demais. Trataremos deles no capítulo 12. Tá? E aí dá continuidade aí com a questão de planejamento, importância da ordem da criação, um padrão de qualidade e todos os demais que ele vai abordar aí para a continuidade dessa explicação. Mas creio que até aqui já pude trazer uma importante contribuição, um importante esclarecimento, né, para que possamos entender então esta abordagem, tá? Abordagem aí enquadrada dentro do criacionismo científico. As explicações que ele elencou aqui, de fato, puderam ampliar nossa visão, né, e também nos trazer uma valorização muito mais segura, né, da ortodoxia, né, da literalidade, da veracidade das narrativas do texto bíblico de Gênesis. Então vemos aí, por exemplo, esses animais dentro das suas matrizes, né, as matrizes nas quais Deus criou, e que sofreram então variações, desenvolvendo em diferentes raças, oriundas todas
de um ancestral dentro da espécie, tá? Nunca ultrapassando a barreira da espécie. Então, essa espécie que deu origem a esses cães, a outra espécie que deu origem aos crocodilos, a outra espécie que deu origem a outros seres, né? Seres selvagens, seres domesticáveis. E aí temos algumas abordagens que são colocadas também a partir do ponto de vista do autor. Então, o autor, dentro do seu contexto, ele observa que há animais que foram domesticados, animais selvagens. Então, a partir dessa observação e a inspiração divina, né, que o capacitará a fazer esta narrativa, ele vai descrever, então, nesta linguagem adaptada aí à situação dele, tá ok? Mas aí podemos ver, né, de uma forma bastante segura que esta abordagem bíblica ela encontra de fato argumento plausível, né? Ela é plausível de acordo com instrumentos científicos de verificação, tá certo? Então, prosseguimos mais um pouco, porque eu quero abordar também a questão do criacionismo científico, tá? Como ele faz a defesa do criacionismo científico, e depois falar um pouco, né, desmistificar o mito da Terra plana, um mito perigosíssimo, tá? Um mito que foi criado para tentar qualquer autoridade, tentar tirar qualquer assim, tentar de fato sujar o nome da instituição da igreja, e não somente da igreja, mas tirar toda a autoridade bíblica. Então foi um mito construído, um mito artificial, construído e atribuído àqueles que defendiam a Bíblia Sagrada como um livro revelado, como um livro de autoridade, e assim atribuindo a eles poder destruir com o seu nome e sua reputação. Então eis aí, né, a origem do mito da Terra plana, que até hoje é sustentado por alguns. Tipos de criacionismo, adjetivos relacionados ao termo criacionismo. Criacionismo, temos criacionismo científico, pesquisas científicas. Acabei de trazer alguns dados aí do Adalto Lourenço, criacionismo científico. Ele vai analisar, a partir das ferramentas de investigação da ciência, a criação e vai ver aí, em relação a essas análises, comparando com os textos bíblicos, como essas narrativas bíblicas são plausíveis de acordo com essas análises desempenhadas no campo da ciência sobre toda a criação. Temos aí o criacionismo científico. O criacionismo científico pode dizer, isto aqui de fato não veio à existência de uma forma randômica, não orientada ao acaso. Ele veio à existência porque foi criado. E a ciência dá respaldo a esta posição. A ciência fundamenta essa posição. Isto aqui foi criado. E aí damos um passo a seguinte com o criacionismo bíblico, onde temos a afirmativa do autor sacro, dizendo isso foi criado e foi criado pela palavra. E aí entramos pelo âmbito da fé, tá ok? Agora o criacionismo religioso, geralmente nas palestras, ele diz que não trabalha, ele evita isso, porque é simplesmente um mero tradicionalismo comunicado por instituições, e isso, vamos dizer assim, não é forte, não é firme, não é sustentável, porque são simplesmente tradições recebidas e comunicadas, sem serem investigadas, e muitas das vezes fazendo uma leitura distorcida sobre o texto bíblico. Tá? Então esse criacionismo religioso ele é um tanto perigoso. Inclusive a instituição muda seu ponto de vista e as pessoas muitas das vezes acompanham essas mudanças sem analisar o porquê dessas mudanças. A Igreja Católica, por exemplo, ela defendia posições mais ortodoxas em relação à Escritura, mas a partir do Vaticano II ela sofreu muitas alterações na sua teologia e hoje aceita o evolucionismo, tenta fazer esta fusão entre o criacionismo e o evolucionismo, ou uma evolução teísta, onde a evolução é endossada, né? Essa tese evolucionista apenas é reservado a Deus, o ato criador, né? E temos o evolucionista teísta mínimo ou evolucionista teísta máximo, né? Muitas das vezes no evolucionismo teísta máximo é reservado então como verdade bíblica o ato criador e muitas das vezes até, né, a existência da alma, do mundo espiritual dentro dessa criação, mas o desenvolvimento humano é endossado dentro da teoria do evolucionismo naturalista. Tá, okay? Então temos aí o risco do criacionismo religioso. Então, ele defende o criacionismo científico, ele trabalha em cima do criacionismo científico e também faz afirmações em relação ao criacionismo bíblico, pegando os textos bíblicos, analisando desde a sua fonte, na sua origem, comparando com essas informações, esses dados da ciência e construindo uma explicação cada vez mais clara em relação ao texto bíblico, à revelação bíblica. Criacionismo científico. Houve um processo de criação no início de tudo.
Todas as leis da natureza foram trazidas à existência por um criador, design inteligente, uma inteligência que conduziu todo o processo. Espécies distintas existem hoje como haviam no passado, tipos básicos, tá ok? Então, a barreira das espécies, cada ser dentro da sua espécie, sofrendo microevoluções, adaptações ao meio, ok? Diferenciação de raças, mas nunca ultrapassando a barreira da espécie. Temos aí o professor Adalto Lourenço, esse grande homem de Deus, que tem contribuído com seus estudos, tem apresentado sua inteligência como meio de servir a Deus. Recomendo com certeza, agradeço ao pastor Adelício aí que fez essa indicação, essa orientação. Já conhecia Adalto Lourenço, mas não tinha ainda adquirido os livros dele. Adquiri, estou lendo, tá certo? Esses conteúdos que eu tenho trazido aqui, tenho coletado nos livros dele. E recomendo a aquisição dos 2 livros e a leitura desses 2 livros e que se assistam às aulas, tá certo? Que o professor Adalto Lourenço tem ministrado aí acerca desses temas, tá certo? Como tudo começou, e aí entra a questão do criacionismo científico, tá certo, professor Adalto Lourenço? O criacionismo científico. Vamos lá que ainda tem conteúdo aqui para passarmos, viu? Veja só. Que aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo, tá certo? Esse vídeo vai ficar muito extenso, já estamos em 1 hora e 45 minutos, então eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar um terceiro, tá certo? É melhor porque ainda temos o conteúdo do livro Como Tudo Começou, temos o conteúdo do comentário de Matthew Henry, que eu não quero abrir mão dele, e temos ainda, fechando o site Criacionismo, a revelação deste mito da Terra plana, como isso foi inventado, como isso foi lançado contra a instituição da igreja e como isso tem afetado a autoridade bíblica, tá certo? Através desse mito inventado. Então, agradeço a paciência, se você gostou, curte, compartilha, tá certo? Inscreva-se no canal, continue orando pela minha vida, que eu vou orando pela sua e vou trazendo conteúdos que possam enriquecer a sua fé. Deus continue abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus.